Em Êxodo, capítulo de número 11, vamos ler do verso 4 ao verso de número 7. Eu sei que o mídia está nos ajudando, mas abra sua Bíblia e também deixe-a aberta depois que você se sentar. Mas vamos ler Êxodo 11, do 4 ao 7. Êxodo 11, do 4 ao 7, que o Senhor possa nos abençoar. Diz assim a palavra de Deus. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Você pode tomar o teu assento. Que palavra, irmãos, para nós nessa manhã. E que Deus possa falar aos nossos corações mais uma vez sem impedimentos. Durante a meditação nessa palavra, os irmãos do mídia até nos pedem agora um título, né? E eu não tinha um título para essa mensagem, mas à medida que eu fui meditando na mensagem, o título veio com muita naturalidade. E o título da mensagem nessa manhã é: quem sou eu à meia-noite? Quem é você à meia-noite? Quem seremos nós no grande dia do Senhor? Em que condição nos encontraremos no cenário como este que nós estamos vendo aqui? Então esse é o tema da mensagem nessa manhã. Quem sou eu à meia-noite? O contexto aqui está falando da libertação do povo de Deus. Nós estamos aqui entrando na 10ª praga, ou seja, Deus operando com mão forte, com mão poderosa, para tirar o seu povo do Egito, uma resistência, uma opressão, um cenário de calamidade, de dor, de choro. E Deus está aqui, anunciando essa 10ª praga, e trazendo aqui uma resposta para o clamor dos israelitas, que clamavam naquela aflição no Egito, choravam, gemiam diante do jugo de Faraó, diante daquela opressão que aumentava com a troca de Faraó, de um Faraó para o outro, o sofrimento aumentava. Então o Senhor vem com essas pragas em resposta ao clamor de um povo. Olha como é importante nós colocarmos diante de Deus aquilo que nos aflige. Deus não sabe que você passa por luta, não sabe que eu estou passando. Deus não vê a minha situação, sim, mas é necessário que eu e você possamos verbalizar, venhamos a verbalizar. Irmão, por que eu preciso verbalizar se Deus já sabe? Sabe para quê? Para começar a cair uma coisa que é uma barreira muito grande no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento entre irmãos, que se chama orgulho. Quando você fala, você se expõe. Quando você fala, você está dando a sua cara, você está se apresentando. Quando você fala, a sua miserabilidade de vida aparece. Que isso? Essa pessoa assim? Então, quando eu me exponho, quando eu falo, quando eu coloco para fora, eu estou começando a quebrar com uma cadeia muito poderosa na vida do homem, de qualquer homem, dentro e fora da igreja. Pequeno ou grande, como nós vamos ver aqui, chamada orgulho. E essa cadeia tem aprisionado muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Mas essa manhã é uma manhã de libertação. Como eu falei, o contexto aqui é um contexto de libertação. Então, todas essas pragas aqui vêm em resposta ao clamor do povo. O povo clamou. Quando a situação apertar para você, clame ao Senhor, ainda que seja vergonhoso, ainda que você venha pela dor,
Porque existem pessoas que se sentem constrangidas. Agora que eu estou na dor, eu vou para o Senhor. É agora mesmo que Deus te quer. Ele manda você vir como você está. Se você está todo sujo, cheio de lama, cheio de pecado, é para vir assim mesmo. Não deixa que o orgulho, né, uma falsa moral venha sobre você dizendo, mas eu sou tão pecador, mas são pecador assim, né, cheio. Não, irmãos. Nós precisamos nos abrir diante daquele que tem poder para nos libertar. E é isso que o povo fez e a resposta veio. E o texto vai dizer, a partir do verso número 4, que o cenário aconteceu num tempo, num horário, numa hora chamada perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Todo esse processo de libertação aconteceu nesse horário. Aconteceu exatamente nesse tempo. Porque à meia-noite, segundo a mitologia, né, dos egípcios, havia uma das entidades chamada Rã, e ela era o deus do sol. E havia uma crença de que o faraó era a personificação dessa entidade chamada Rã, ou deus do sol. E sabe o que acontecia na mitologia egípcia? Todas as noites, essa entidade, chamada Rã, ela lutava contra uma outra entidade chamada Apófis. E Apófis era uma entidade representada pela serpente, ou pelas trevas. Era como se dissesse assim, que todas as noites Faraó lutava uma batalha entre o bem e o mal, e ele vencia as trevas, e o dia nascia novamente. Olha isso. Esse era o cenário da noite para os egípcios. E diz o contexto aqui que esse processo de libertação vai acontecer exatamente à meia-noite. Todavia, a Bíblia vai nos ensinar que não é uma entidade chamada Rã, não é o Deus do Sol, não é Faraó que vai pisar a serpente, que vai eliminar as trevas. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, verso 15, que quem pisaria a cabeça da serpente seria o descendente da mulher, já apontando para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então veja, como o engano, né, ele estava presente aqui na cultura egípcia, estava assolando os israelitas que estavam ali presos, e é por isso que todo esse cenário de libertação vai se desdobrar exatamente no período da meia-noite, para que nenhuma entidade ficasse de pé, nenhuma está ou esteve de pé, mas para que no imaginário do povo e das pessoas, todas elas pudessem cair nas mentes, para que todos vissem e percebessem que somente o Senhor é Deus. Você pode dizer amém? Esse era o cenário. E nós sabemos que dia e noite não está na mão de entidades, mas dia e noite está nas mãos de Deus. Nós cantamos aqui na cantata Salmo 136, onde diz que Deus fez o sol para governar, para presidir o dia, e fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Sabe por quê? Porque a sua... Vou repetir. Deus fez, não foi uma entidade não, Deus fez o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidir a noite. Sabe por quê? Porque a sua... Você pode aplaudir a esse Deus que criou os céus e a terra, a esse Deus que é Senhor, que está no governo, que está no controle. Irmão, se Ele governa o sol, se Ele governa a lua, se Ele governa as estrelas, eu pergunto para você, o que é que Ele não pode governar, dirigir, mudar, transformar na tua e na minha vida? Para Ele não há nada impossível. Não é uma entidade que vai vencer a morte, não é o faraó que luta à noite para vencer as trevas. A Bíblia vai dizer que foi Cristo quem venceu a Satanás no deserto. A Bíblia vai dizer que foi Jesus que esteve morto, mas ressuscitou. Em Apocalipse ele mesmo vai dizer: estive morto, mas estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus, somente Ele tem poder sobre todas as coisas. Só Ele tem poder sobre todas as coisas.
E é esse cenário que Deus está trazendo novamente à mente dos israelitas e para manifestar aos egípcios que a salvação, ela é operada somente na fé em Deus. Perto da meia-noite, Mateus 25:6, não precisa abrir, vai dizer que ouviu-se um grito, perto da meia-noite. Sabe qual era o grito? É esse: eis o noivo. Eis o noivo. Sabe em que cenário está falando isso? Na volta do Senhor. E sabe o que estavam representados ali? 5 noivas prudentes ou obedientes e 5 imprudentes. Sabe qual era a palavra? Eis o noivo. Mas depois do eis o noivo tem uma mensagem muito interessante que diz assim: saia ao encontro dele. Não é necessário, não é suficiente só ouvir. Olha, não é suficiente só ouvir, é necessário ir ao encontro dele. Saia ao encontro dele. É necessário obediência. Obediência. Veja, perto da meia-noite, ouviu-se o grito, eis o noivo, e a continuidade era: saia ao encontro dele. Nessa manhã nós viemos aqui, saímos de nossas casas ao encontro do noivo, ao encontro daquele que vive, reina para todo sempre, daquele que venceu a morte, que venceu a Satanás, que tem as chaves da morte e do inferno, que tem poder sobre todas as coisas, aquele ao qual diante dele nenhuma entidade fica de pé, porque ele, somente ele é Senhor. Perto da meia-noite ouviu-se grito. Isso fala do grande dia, e é por isso que o tema dessa mensagem é: quem é você à meia-noite? Quem sou eu à meia-noite? Quem sou eu a hora que esse grito soar em toda a terra, eis o noivo, e consumar todas as coisas? Quem serei eu? Quem é você? É uma mensagem de reflexão nessa manhã, a começar pela minha própria vida, mas também para toda a igreja. Perto da meia-noite, diz o texto que Paulo e Silas, você conhece, perto da meia-noite, à meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e eles estavam cantando. E você fala: poxa, mas isso é muito bom, eu faço isso na igreja também. Mas o detalhe é que eles tinham sido severamente açoitados por trazer libertação sobre a vida de uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação. Eles não negaram o seu chamado, eles obedeceram, mesmo diante dessas ameaças, e eles pregaram a palavra, foram severamente açoitados, foram lançados na prisão, no cárcere interior, acorrentado por correntes, mas diz o texto que meia-noite eles estavam orando e cantando ao Senhor. Quem é você na hora que a luta se levanta? Quem sou eu? Qual é a minha reação quando eu sou açoitado severamente? Nós não estamos falando aqui de alguém não te dar bom dia. Nós não estamos falando aqui de alguém contrariar dentro de casa o marido, a esposa, um filho contraria. Não, irmãos. Nós estamos falando de ser açoitado severamente, quase à morte. Estamos falando de prisão, de masmorra, de correntes, de cárcere. Feriram Paulo e Silas por fora, mas o coração deles, a fé deles, por dentro, estava intacto, irmãos. Ninguém pode tirar essa certeza de você e de mim. Dentro de nós tem que estar intacto. Paulo e Silas estavam assim, estavam intactos por dentro, feridos por fora, mas estavam intactos por dentro, e por isso eles cantavam. E que hora era? Meia-noite. Meia-noite, irmãos. Eles pregaram a palavra. Aí você pensa: que bênção, que testemunho, homens de Deus. A nossa vida não é só para ser chamado de homem de Deus, não. A nossa vida é para que o projeto de Deus se manifeste na vida de outra pessoa. Você está sendo açoitado para que outras pessoas sejam alcançadas. Você consegue entender isso? Paulo e Silas, depois disso, ele teve um encontro com o carcereiro, e o carcereiro ficou maravilhado com aquilo, e quis saber como ele fazia. E acabou o cenário, o fim dessa história, com o carcereiro e a sua família. Não, o texto diz assim: e o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Você pode dizer amém?
Você pode dizer amém por isso? Irmãos, às vezes você está sendo severamente açoitado, mas você nem imagina o que está por vir logo adiante. A salvação, o milagre está para acontecer. Então permaneça firme e obedeça ao Senhor. Deus fez daquela noite no Egito um memorial. Deus fez daquela noite no Egito um memorial. 12:42, está aí pertinho, por isso que eu pedi para você deixar aberto, né? O final da jornada, capítulo 12, verso 42. Diz assim: esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem chorar. Ô irmão, mas, poxa, era para chorar, né? Deus está livrando pessoas aqui nessa manhã, irmãos. Deus está livrando pessoas aqui nessa manhã, é para comemorar. É para comemorar essa noite o Senhor. Olha aqui, todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Não diz que é para comemorar a geração que estava bem e a geração que estava mal não comemora, e a outra, não, de geração em geração. Teve geração que passou luta, teve geração que viveu bonança, teve geração próspera, geração não próspera, mas não importa a condição, a palavra é para comemorar, para lembrar, geração após geração, dia após dia, como você e eu fazemos aqui nessa manhã. Quem entende, diga glória a Deus. Aleluia! Deus seja louvado, de geração, Deus fez um memorial. E do verso 5 e do verso 6, nós vamos começar a ver uma resistência. Nós vamos ver que a desobediência, preste atenção nisso, a desobediência de Faraó, a resistência de Faraó, o orgulho dos egípcios, trouxe para dentro das suas casas morte, choro, tristeza e dor. Você entende isso? Deus falou por 6 vezes a Faraó: deixe o meu povo ir. Irmãos, não era só isso. Não era só deixar o povo ir para a gente jogar bola na praça. O texto é completo, diz: deixe o meu povo ir para me prestar adoração, para me adorar, para me cultuar. E Deus falou com o Faraó 6 vezes, irmãos, no texto, né? 6 vezes aqui em Êxodo 7, 8, 9, e pertinho de você aí, capítulo 10, verso 3, se você quiser olhar. Deus fala a Faraó: deixa o meu povo ir. Mas a resistência, o orgulho, sabe, do homem que se sente Deus, do homem no centro, do ego, do indivíduo, essa resistência provocou a queda de uma nação, provocou morte, choro, tristeza e dor dentro das famílias. Essa manhã é uma manhã que o orgulho precisa cair. Se você quer levar alegria para a tua casa, se você quer andar de cabeça erguida, se você quer receber as bênçãos do Senhor, conforme nós vamos ver aqui, o orgulho precisa cair. A esperança daquelas famílias foi tirada, porque o primogênito, o primeiro filho, é o filho da força, do vigor, sabe? É aquele filho que você fala: esse aí vai levar adiante o meu legado. Esse aí vai tocar, né, a minha empresa, a minha fazenda, os meus projetos. Esse vai dar continuidade. É o filho da força, foi tirado dos egípcios. A esperança nasce quando uma criança nasce. Nós temos testemunhos lindos aqui de nascimentos. Fiquei sabendo de um semana passada, enfim. E você vê que o semblante do pai, da mãe, muda. A esperança volta, a alegria volta. A criança modifica o ambiente. Isso foi tirado dos egípcios por desobediência, por resistirem à voz de Deus, por orgulho, soberba. Os egípcios perderam os seus primogênitos e entraram nesse cenário que antes
era a opressão sobre os israelitas. E agora o pavor vem sobre os egípcios, sobre os desobedientes. Então, a morte, ela vai igualar a todos, para que ficasse claro para todas as pessoas que ali Deus estava exercendo juízo diante de uma nação de homens. Olha o que ele faz, ele coloca no mesmo contexto, verso de número 5, e todo o primogênito da terra morrerá, desde o primogênito de Faraó, o top, o chamado Deus daquela nação, imortal, tudo que você imagina aí, que você já viu também nesses filmes aí da Marvel, é mais ou menos isso. Toda essa mitologia herética, falida. Então, ele coloca Faraó no mesmo nível de quem? Que se assenta no seu trono até o primogênito da escrava. Não foi nem escravo, escrava, sabe por quê? Para mostrar que era mais baixo ainda, porque naquele tempo as mulheres não eram valorizadas. Então ele fala escrava, e ele vai além, não é a escrava que estava no palácio abanando o faraó, não, a escrava que mói, ou seja, que está suando, ou seja, o trabalho mais árduo. Ele compara o cenário de morte aqui, ele faz nivelar tanto o faraó no trono, quanto o escravo mais humilde no seu reino. A morte iguala a todo mundo. A desobediência nos leva a isso. Resistir à voz de Deus nos leva a isso. Uma morte, uma tristeza, uma dor. Veja, quando nós falamos desse cenário, parece que o ambiente é transformado até aqui na igreja, não é isso? Você imagina isso no cumprimento literal. Quando chegar a minha e a tua hora. Ou seja, quando a minha e a tua meia-noite chegar. Quando o Senhor Jesus vier e de uma vez por todas ouvirmos o grito, eis o noivo. Quem será você? Quem sou eu nessa hora? Nessa hora não adianta apelar para políticos. Nessa hora não adianta apontar para a esposa. Não adianta falar que a culpa é do pastor, que a culpa é do marido, do filho, do patrão. Nessa hora você vai ter que ter uma marca. Sem essa marca, o cenário será de trevas. Mas o texto continua. O texto ele vai dar uma virada, porque esse texto ele se desdobra em dois momentos. Verso 4, 5 e 6, você vê o desobediente, o orgulho, o soberbo, a soberba da vida, enfim. E o verso 7, você já vê a obediência. A obediência vai aparecer no verso de número 7. Esse texto que estamos vendo aqui, ele vai ter um cumprimento no capítulo 12, mas a mensagem final aqui me trouxe a ficar mais aqui no capítulo 11, você vai entender. Então, no verso 7 nós temos uma virada, e essa virada é somente para os filhos. O texto está falando dos filhos de Israel, que não sofreriam nada, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre egípcios e os israelitas. Então, veja, há uma diferença, irmãos. Há uma diferença muito grande entre quem obedece e quem desobedece ao Senhor. Sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que eram povo da aliança, nenhuma ameaça chegou até eles. Nenhuma ameaça os atingiu. E é interessante que ele fala que nenhum cão rosnará contra ele, e mais uma das entidades do Egito, chamada Anubis, ela era simbolizada por um cão. E o Senhor está falando, olha, nenhum cão vai rosnar contra você. Meu irmão, se você é filho de Deus, tem convicção disso, passou pelas águas de batismo, tem a tua fé firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Ele é o teu único Senhor e Salvador, essa palavra é para você também. Nenhum cão, nenhuma entidade terá habilitação sobre a tua vida. Não deixe que nenhum engano venha, nenhum medo, nenhuma dúvida
se o Senhor verdadeiramente Jesus é o centro da tua fé, da tua vida, nenhuma entidade tem poder ou habilitação sobre a tua vida. Já teve, o povo foi escravo, aqui o povo está sendo liberto. Aqui o povo está sendo liberto. O passado ficou para trás. A partir da Páscoa se torna o primeiro mês, o começo de uma nova história. Então o teu passado de chagas, de dor, o teu passado ficou no mar do esquecimento para Deus. Se você confessou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você pode dizer glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Esse é o cenário. Uma entidade também, nessas horas também confrontava o povo. Mas uma marca, uma única marca, era o que faria a distinção entre um e outro. E é por isso que eu falei aqui, se você tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque a marca que distinguia os egípcios dos israelitas era o sangue. Você precisa ter essa marca, eu preciso ter na minha vida. Quando chegar a meia-noite, os que não tiverem a marca do sangue vão chorar. E será um lugar de choro e ranger de dentes, que eu não desejo para ninguém, e nem devemos desejar, porque a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Enquanto fôlego de vida houver em nós, temos que confessar pecados. Temos que falar, Senhor, tem misericórdia. Como Jonas, né? Naquele episódio com Deus, era um povo que não sabia distinguir a mão direita da mão esquerda. E Jonas queria pesar o cajado, e o Senhor falou, não tem que ter misericórdia desse povo. Eles não sabem distinguir, nem entre a mão direita e a mão esquerda. Então, irmãos, nós precisamos ter essa marca quando chegar a meia-noite. Quando chegar a hora, você precisa ter essa marca. E essa marca do sangue é uma marca de obediência. Porque, veja, não foi o Senhor quem pincelou os umbrais das portas, mas foram os anciãos, foram os homens, foram as famílias, elas mesmas tiveram que obedecer ao mandamento do Senhor, sacrificar o cordeiro, comer a Páscoa e passar o sangue nos umbrais. Imagina se nessa hora alguém fala assim, para que isso? Que bobeira, estou entendendo nada. Eu tenho certeza que você já fez um comentário assim, ou que você já falou assim, eu já me peguei falando assim, para que isso? Não estou entendendo nada, 21 dias de oração, 40, meu Deus do céu. Isso é do passado, isso é da lei, isso é do Antigo Testamento. Dízimo, não, isso ficou lá atrás. Isso aí. Quanto de nós, irmãos, não andamos em desobediência às vezes, mesmo sendo o povo de Deus? E aqui está o povo voltando a obedecer ao Senhor. O Senhor fala algo que parecia estranho, mas isso representaria a vida, a salvação e a libertação daqueles que obedecessem. Nós não temos tempo, mas o texto vai dizer que junto com esse povo, não saiu só israelitas não, saiu um misto de muita gente. A Bíblia não fala que muita gente era essa, se tinha egípcios, não tinha, mas os egípcios, eles tinham muitos outros escravos. Muitas pessoas viram o mover de Deus. Imagina, as 10 pragas acontecendo no Egito e os outros cativos ou as pessoas egípcias mesmo vendo, falando, não é possível. O Deus deles é Deus de verdade mesmo. Aí, ele ofendeu o faraó, ofendeu o Anubis, ofendeu o Ram, ele despedaçou todas as entidades do Egito, Deus da mosca, Deus da rã. Irmão, eu não tenho que estar preocupado com o que está lá fora. Eu tenho que estar preocupado como Paulo e Silas, se dentro de mim está intacto. Se está intacto dentro de você a tua fé. Se o sangue de Jesus faz parte da sua vida, eu não preciso saber quantas entidades tem nesse mundo. Sabe por quê? Quem luta a minha guerra é o Senhor. Quem luta as tuas guerras é o Senhor, irmão. Então, faça da tua aliança com Deus um motivo de você caminhar sempre firme, confiante, de cabeça erguida. Ele é Deus, Ele é Deus, e somente o Senhor é Deus. Deus não faz acepção de pessoas, e é por isso que eu falei, que Ele tirou um misto de gente, não só israelitas,
Um misto de gente saiu do Egito. Deus não faz acepção de pessoas, mas conforme está no texto, Ele faz distinção do sangue. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai obrigar você e a mim, jamais. Acusar, não. Nosso Deus não é acusador. É um Deus misericordioso. Mas à meia-noite, haverá distinção do sangue. Quem tem e quem não tem. Irmãos, é uma mensagem difícil até de pregar, sabia? Ainda mais para quem está no altar. Parece que o chão some aqui. Porque a meia-noite chegará para todos nós. De uma forma ou de outra. E eu continuo perguntando, quem sou eu? Falando comigo mesmo. Carlos, quem é você meia-noite? Nós precisamos conservar esta marca do sangue de Cristo todos os dias. Só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus pode quebrar o orgulho. Só o sangue de Jesus pode libertar e livrar da morte. Hebreus capítulo de número 4, capítulo de número 10, né, a jornada, verso 4 diz assim, porque é impossível, o texto é claro, porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes remova pecados. É impossível, certo? Agora vamos caminhar um pouquinho. Verso 19. Olha o porém. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário por meio de qual sangue? O sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então veja, aqueles escravos agora estavam livres por meio do sangue, e a igreja hoje tem essa mesma bênção de liberdade para entrar no santo dos santos, no lugar santíssimo, orar diretamente ao Pai através do sangue de Jesus que nos deu acesso. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. É por meio do sangue, é o sangue que vai nos distinguir. Quem não tem acesso, está longe, continua morto nos seus pecados e delitos. E o que Deus quer fazer? Deus quer salvar. E é por isso que o sangue é uma lembrança de que Deus é fiel. O sangue é uma lembrança de que Deus é fiel. Primeiro, acima do tempo. Capítulo 12, 40 aí. Capítulo 12, 40. Já estamos adiantando aqui. Capítulo 12, 40. Diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 2 dias. Irmão, estou orando há uma semana, Deus não responde nada. Dá para comparar? Irmão, sei o que está acontecendo com a minha vida. Nada acontece. Quantos anos você tem? 50. Dá para comparar? 430 anos, irmãos, e a bênção não foi anulada, porque o sangue faz lembrar que Deus é fiel. Se Ele falou que ia tirar do Egito, Ele tiraria e tirou com mão poderosa e forte. Se Deus liberou promessas sobre a tua vida e sobre a minha vida, elas irão se cumprir, porque Deus é fiel, irmãos. 430 anos de opressão não impediram que Deus operasse um milagre naquelas vidas. Tempo bom, tempo ruim. Tempo do faraó de José, Maria Mansa, coisa boa, né? Comendo o melhor das terras de Gosém, não é isso? Mas trocou o faraó, isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso pode acontecer no teu ambiente de trabalho. Isso vai fazer com que a promessa sobre a tua vida seja anulada? Não! Isso vai dar testemunho se você tem ou não tem o sangue quando a meia-noite chega na tua vida. Que Deus nos encontre em nós a marca do sangue de Cristo quando chegar a meia-noite. Que Deus encontre em nós. Então vejam, o sangue é uma lembrança de que Deus é fiel acima do tempo. Pode estar demorando, irmão. O pastor pregou aqui sobre, me fugiu a palavra, né, mas aquela bênção temporal e a bênção final, não é isso? Semana passada. Porque às vezes nós travamos no propósito, né?
eu quero comprar um carro, inclusive eu estou nesse propósito, orem por mim. É verdade. Não, é verdade mesmo. Então, orem por mim. Mas isso é um propósito comum, né? Mas a nossa vida, ela precisa atingir um propósito final, que é estar com Deus naquele grande dia, estarmos com Ele para todo sempre. E o tempo, às vezes, ele tenta esfriar a nossa vida de obediência. Não adianta mais obedecer, já passou tanto tempo, deixa isso para lá. Vou orar, irmão, aquele vou orar, tipo, vou orar porque não vai acontecer nada mesmo. Deus, ele é fiel acima do sofrimento. Dizem que a escola, que o sofrimento é uma escola. Capítulo 12, verso 37. Deus é fiel acima do sofrimento. 12, 37 diz assim: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Deus é fiel, o sangue nos lembra que Deus é fiel acima do sofrimento. Aquele povo chegou no Egito com 70 pessoas, um grupinho, pastores, pobres, com fome. E no meio daquele período bom e depois daquele longo período de opressão, Deus gerou uma nação dentro do Egito, ao ponto de saírem 600 mil homens a pé. Estudiosos falam que eram mais de 3 milhões de pessoas, olha isso. O sangue nos lembra, esses que saíram, só para a gente não esquecer, os que tinham o sangue. Os que marcaram as suas portas com o sangue, foram esses que saíram, os descendentes desses foram os que saíram. Então, Deus é fiel acima do sofrimento. Luta se levantou, o povo pereceu, mas Deus permaneceu fiel à sua palavra, disse que faria daquele povo, falou a Abraão, falou a Isaac, falou a Jacó, e Deus está cumprindo, tirando uma nação de dentro do Egito. E Deus, ele é fiel, o sangue nos lembra que Deus é fiel acima das guerras que enfrentamos. E aí você fala, mas irmão, o povo era escravo. Não é guerra. Os egípcios lutavam guerra com outras nações que também tinham exércitos. O povo de Deus era escravo dentro do Egito. Então não é uma guerra, irmão. Você está equivocado. E aí eu vou pedir para você acompanhar comigo em capítulo 12, 51, como eu falei, né, faz parte da jornada, e é o complemento, a explicação do que nós lemos, né? Então, capítulo 12, 51, traz um entendimento para nós fecharmos aqui. Diz assim: naquele dia, sabe aquele dia, que na verdade foi aquela noite, chamada meia-noite? Naquele dia mesmo, naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus... Você percebeu ali? Segundo os seus exércitos. Quando a gente fala em batalhas, a gente fala de exército numa visão geral, né? Por exemplo, hoje tem exército, marinha e aeronáutica, não é isso? Mas dentro dessas forças e naquele contexto, você tinha cavalaria, você tinha infantaria, você tinha arqueiros, você tinha uma série de pequenos grupos. E a imagem que o Senhor está colocando aqui, quando esse povo sai do Egito, não é de uma nação escravizada, não é de um pobrezinho, de um coitadinho, sabe? Às vezes o crente vai para a igreja, ele se sente tão pequenininho, ele fala, meu Deus do céu, eu sou nada. Sim, mas para Deus, irmãos, você faz parte de um exército. Você tem uma grande autoridade na tua vida para vencer batalhas. Sabe por que nós vencemos as batalhas? Capítulo 11, verso 4, que nós começamos a ler, e eu pulei propositadamente, que diz assim: assim diz o Senhor, perto da meia-noite, quem foi que passou no meio? Quem foi que passou no meio? Foi o general, irmãos. Foi o general de batalha que passou no meio. Foi o general dos exércitos que passou no meio.
Ou seja, era uma batalha, mas quem estava lutando era Deus. Você pode estar vivendo uma guerra, mas o general está no meio, ele está passando no meio, é ele que peleja a minha, a tua batalha, é o general, o Senhor Jesus, que nunca perdeu uma batalha. Você não está sozinho nessa peleja, você pode ser pequenininho, mas o teu Deus é grande, ele é vencedor, e se você crê nele, aplauda ele, glorifica o nome do Senhor. A Jesus toda a honra, toda a glória, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Deus estava no meio, irmãos, Deus está no meio da batalha, tu não está sozinho não, tu não é o pobrezinho não, nós fomos arregimentados no exército do Senhor. Quem participou das campanhas aqui no cemitério saía com uma camisa camuflada, não foi? Eu tomei até um susto, falei, meu Deus, quase que eu entrei de serviço, falei, estou de serviço? Não, mas era o exército de Cristo na rua, né? Aquilo ali simbolizava também esse exército de Deus sobre a face dessa terra. E eu fecho aqui dizendo, deixe Deus fazer na sua vida e através da sua vida. Preste atenção nisso. Faraó teve 6 oportunidades. Faraó teve 6 oportunidades de misericórdia. Deixa o meu povo ir, só para me prestar culto. Eu não sei nem dizer, a Bíblia não me dá base, ou eu não alcancei esse entendimento ainda, se eles iriam, voltariam, continuariam escravos, eu não sei. Poderia acontecer muita coisa nessas indas e vindas. Deus só falou para ele, deixa o meu povo ir me prestar culto. Só isso. Às vezes Deus está pedindo tão pouco para a gente, e a gente resiste. Sabe? O orgulho dentro de nós, uma coisa tão simples. Deixa o povo ir, vai lá, faz até um acordo. Claro que o projeto de Deus era de libertação, ia se cumprir. Mas veio a primeira vez, a segunda vez. Quantas vezes Deus tem falado contigo e comigo? Quantas vezes nós temos a certeza de que é Deus falando conosco e nós continuamos a resistir? A desobediência da nossa natureza humana é uma luta diária. Nossa carne treme, porque nós não queremos obedecer. E às vezes nós precisamos sofrer danos na nossa vida para aprender. Minha esposa sempre fala comigo, você está usando muito esse celular aí no carro. Eu falo, não, está tranquilo, isso aqui só dou uma olhadinha e volto. Você está usando muito esse celular no carro. Não, sabe, quem dirige sou eu, né? Ela não sabe nem dirigir, quer dar conselho. Aí, já conhece pessoas assim? Sabe nem dirigir. Aí quer dar conselho para quem dirigir? Aí tu se enche, não é isso, irmão? Ok. Semana passada, estava dentro do condomínio, dei uma olhadinha no celular, para fazer coisa, falar com minha filha. Dei uma olhadinha no celular, parei com o carro dentro da grade. Lá se foi a frente, lá se foi a lateral, um prejuízo financeiro e claro, né? Com razão, com razão. E, irmãos, eu percebi em mim, não sei, um trabalhar de Deus. Fala Deus, fala Deus. E eu percebi em mim um agir de Deus, porque talvez outra época não, você está falando, foi você que me amaldiçoou, tem gente que fala isso, né? Você me amaldiçoou, mulher! Mas eu falei, você tinha razão. Deus estava usando a vida dela para me poupar. Faraó teve 6 oportunidades dessas, irmãos. Talvez você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra e Deus está falando com você. Deixa eu fazer uma obra na tua vida. Deus queria a obediência de Faraó, ele queria usar, olha isso, ele queria usar Faraó. Ciro não foi usado por Deus? Para quê? Mesmo cenário, libertar o povo. Ciro ainda saiu bem na história bíblica, não foi isso? Faraó poderia ser mais um exemplo, irmãos. Era só deixar o povo ir, obedecer a voz de Deus. Talvez Deus está falando contigo aqui nessa manhã. Talvez Deus já falou com você em várias igrejas por onde você passou, ou várias vezes que você veio aqui. Deus quer que você venha. Eis o noivo, saia ao encontro dele. Deus quer que você tenha um encontro com Deus nessa manhã. E nós precisamos dar esse passo pela fé, fazer cair o orgulho. Mas também, o sangue fala da confiança no poder de Deus. Ou seja,
nós não podemos abrir mão dessa marca. A igreja que será arrebatada à meia-noite, no último dia, é a igreja que conservou a marca do sangue, que não negociou o sangue, que não negociou o nome, que não saiu para buscar alguma coisa na hora que o noivo estava vindo. Nós que estamos na casa de Deus, corremos o mesmo risco que os egípcios correram, e que os israelitas correram naquele tempo, de ouvir as admoestações de Deus e resistirmos. Deus nos trouxe essa manhã aqui para nós entendermos que se nós obedecermos, nem o tempo, nem o sofrimento, nem as guerras serão capazes de impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero chamar aqui à frente alguém que está enfrentando guerras, pessoas que estão passando por batalhas, pessoas que estão passando crises, pessoas que estão necessitadas de uma intervenção do Senhor. Você entendeu que essa mensagem falou contigo nessa manhã, assim como falou comigo? Eu preciso. Quem é você à meia-noite? Quem é você à meia-noite? Como está a tua vida? Nós viemos de um retiro agora de Ministério de Famílias, e nós fizemos lá uma análise da nossa própria vida. Sabe, nós examinamos, a palavra lá foi examine, nós examinamos a nós mesmos, e um dos contextos lá que nós chegamos à conclusão é, só vá. Se Deus está mandando você ir, eis o noivo, saia ao encontro dele, venha ao encontro de Jesus, não deixa passar a oportunidade. Faraó teve 6 dessas oportunidades, mas ele viu o seu próprio filho morrendo dentro do seu palácio imponente, por desobediência. Não permita que a desobediência venha travar as bênçãos na sua vida. Deselegante, né? Antiético, uma intervenção dessa. Mas, caro homem de Deus, simplesmente para ampliar, Faraó não só teve as 6 oportunidades, ele fez 4 grandes propostas. E o milagre aconteceu, porque o homem de Deus disse para Faraó, nem uma unha ficará. E mediante essa palavra eu concordo, irmão, com o pastor Isaías. Nós vamos orar. Eu creio que nenhuma unha, sabe? Nenhuma unha, nenhum dos da tua casa, a tua família, vão ficar nesse deserto, nesse Egito. Quero pedir aos diáconos aqui para impor as mãos. Impõe as mãos com autoridade sobre esses que corajosamente vieram à frente. Ah, quem somos nós e quem seremos nós à meia-noite? Senhor, aqui está um povo disposto a te obedecer, um povo que se humilha diante do Senhor, que reconhece que sem o Senhor nada pode fazer, um povo, Senhor, que se apresenta na tua casa com as mãos sujas, com os pés descalços, com feridas no corpo, mas com coração temente ao Senhor, de que o Senhor há de operar um milagre. Então, Senhor, em resposta ao teu povo, como foi naqueles dias onde o clamor do povo subiu ao Senhor e o Senhor desceu para livrar, desce neste lugar nesta manhã. Nós pedimos por misericórdia, nós reconhecemos que somos pecadores, mas vem sobre este lugar, trazendo libertação, avivamento, cura, Senhor. Ah, Deus, aqui estão aqueles que ouviram a voz, eis o noivo, saia ao encontro dele. Senhor, estão pessoas aqui que vieram, aceitaram o chamado, é uma manhã de quebrar cadeias, manhã de libertação. Senhor, nós cremos que o milagre está acontecendo, está em cada vida aqui agora, o poder de ressurreição e vida, o poder do Espírito Santo. Oh, Deus Todo-Poderoso, a marca do sangue, Senhor, marca essas vidas, marca as nossas vidas, Senhor, com o sangue de Jesus, o sangue que tem poder. Senhor, as entidades perderam, os pactos do passado perderam, caíram,
porque na nossa vida agora há uma marca, a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória. Você que crê, aplauda Ele, glorifica o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. Aleluia, aleluia.